nesse sonho, bora. Ao vivo e a cores. Cadê o sonho? Eu parei ele, cadê? Aqui. Sonhei com a governadora do estado. Ela, como se eu fosse uma convidada a trabalhar com ela. Após isso, eu me via em uma mesa com ela e tinha muita comida. Antes disso, parecia uma pessoa indignada, porque o quê? Tem a continuação, porque eu iria trabalhar com a governadora do estado, o governo atual. Essa governadora aí no sonho pode ser um territorial, né? Esse mês muita gente sonhou com territorial, né? Resolvendo algumas coisas com territoriais. Às vezes o governador, a governadora, o presidente é territorial. O territorial. Não quer dizer que seja governadora de fato, apenas a imagem dela como gestora, que ela é um tipo de uma guardiã, de uma territorialista, ela não é territorial do Estado, né? Então, às vezes, o sonho usa a imagem do governador, da governadora, como territorial. Mas pode, em alguns outros sonhos, ser uma ligação espiritual entre a pessoa que está em eminência, governador, presidente, e você. Em outros não, apenas uma ligação com o territorial. Como você ia trabalhar com ela, então isso é muito bom, né? Trabalhar com o territorial, mas teve umas pessoas com raiva, porque você ia trabalhar com ela. Essas pessoas são demônios, né? Territorial ou guardiões são as mesmas coisas, são anjos que tomam conta de regiões. A esses anjos que tomam conta de regiões, eles guardam as legalidades positivas e negativas. E aí as pessoas, elas progridem na vida mediante essa parte positiva ou negativa, né? Por exemplo, se o territorial tiver algum tipo de legalidade contra você, você não sobe nunca naquele lugar, nem ganha nada. Ganha num saco furado. Agora, se você resolve os seus problemas com o territorial, então aí você pode prosperar. Por isso que tem gente que vem de fora e cresce, e tem gente de dentro que nunca cresce, por causa das legalidades. Veja aí, parece que a cidade tem raiva de mim, Joilson de Assis. É uma conversa que eu tive sobre territoriais. Ou territoriais, Joilson de Assis. Só que territoriais, Joilson de Assis, tem 5 vídeos falando sobre territoriais. Quem são, como são, por que são, o que fazem. Territoriais, Joilson de Assis. Sonhar com territorial, Joilson de Assis. A cidade não gosta de você, Joilson de Assis. Quem tem problema com o territorial, parece que a cidade não gosta dela ou dele. Aí fica empancada por causa do territorial. Eu já tive conversando com vários territoriais e um deles me disse isso. Aí tem um outro vídeo que é esse, ó. Problemas com anjos, Joilson de Assis. Era aquilo que Jacó tinha. Jacó não tinha problema com Satanás. Jacó tinha problema com anjo. E por quê? Porque houve aquele treco-treco dele do irmão e ficou uma brecha pendente. E o nome também, enganador. Esse nome foi uma maldição, né, que alguém deu para ele. Ninguém sabe se foi Jacó, se foi Isaac ou a mãe. Mas alguém deu esse nome para ele. Quem foi que deu esse nome de Jacó? Será que foi Isaac? Será que foi a mulher de Isaac? Né? A mãe de Jacó? Mas esse nome atrapalhou muito. E aí, Jacó teve que lutar com o anjo. Então, muita gente não tem problema com demônios. Isso é muito sério. O que eu estou falando para você é muito profundo. Muita gente fica brigando com o demônio, mas às vezes os problemas deles não é com o demônio. Eu sei que o demônio faz muita coisa. O problema deles, às vezes, é com o anjo. Um irmão chegou para mim e disse: pastor, em tal cidade, todo mundo que vem de fora cresce. O cara chega puxando uma cachorra, em 20 anos o cara está podre de rico. E os caras da cidade não crescem. Aí ele contou o exemplo lá do cara que chegou, montou uma grande loja, e do cara que chegou e foi o primeiro funcionário do cara. Depois de 30 anos, continua na mesma. E o cara cresceu milhões. E lá na cidade do cara, o cara não cresceu nada. Mas na cidade que ele foi, cresceu. E aí eu fiquei... aí ele disse: pastor,
pergunta para o territorial por que isso acontece. Aí ele citou ele mesmo, ele disse, ó, a gente tenta tal, tal, tal. Aí eu fiz a oração e esqueci. Um dia chegou alguém na minha casa, em forma do ex-governador, né, bonitão, com camisa branca, a camisa de manga. E ele disse para mim, calmamente, diga a ele que esse problema não só acontece com ele, não. Acontece com todo aquele que tem problemas com pragas, maldições. Ou seja, os territoriais não são culpados. Culpados são os pais, alguém que jogou uma praga, jogou uma maldição. Então a pessoa é bloqueada com o territorial. Então existem técnicas de orações para desbloquear. E tem um estudo completo. O estudo completo chama assim, problemas com anjo. Você nunca parou para pensar e nunca desconfiou? Por que Jacó teve que lutar com o anjo? A gente canta toda hora na igreja, né? Jacó segurou o anjo, não quis soltar. Jacó segurou o anjo e não quis soltar. O anjo perguntou, que queres que eu te faça? O anjo perguntou, que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu, dá minha bênção para depois subir. Por que o anjo não queria dar a bênção de Jacó? Ele estava querendo economizar a bênção? Por quê? Jacó segurou o anjo e não quis soltar. Jacó segurou o anjo e não quis soltar. O anjo perguntou, que queres que eu te faça? O anjo perguntou, que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu, dá a minha bênção para depois subir. Então, assim, ou o anjo estava economizando bênção, ou o anjo tinha alguma queixa contra Jacó. Senhor, que é isso? É meu gatinho que está debaixo da mesa. Ele é tão sabido. Então, ou o anjo queria economizar bênção, ou o anjo queria brincar. Então, essas imagens de governador, governadora, presidente, às vezes é o territorial, às vezes. Por isso que você... o sonho, o detalhe do sonho é que dá. Eu acho que esse sonho aí do governador a governadora é uma territorial falando com você, né? No caso o sonho é bom, ou seja, de alguma forma o territorial vai querer que você trabalhe com ele. E trabalhar com o territorial é ser autoridade, entendeu? No mundo espiritual e material também. Eles também estão entre os eminentes. Os eminentes são aquelas pessoas de nome, que eles têm uma linhagem genética. E sonhar com gente famosa e eminentes mostrar que tem uma linhagem genética eminente, uma linhagem genética grande, boa. Pode estar ligado a isso também. Mas eu acredito que aí não é a linguagem dos eminentes. Eu acho que é a linguagem do territorial mesmo, da região. Porque... em outros sonhos, o territorial aparece, né? E os territoriais podem aparecer em forma de políticos dominantes do local. Me pergunta onde é que está na Bíblia, por favor. Tem que ser na briba, tem que ser na briba, tem que ser na briba. Tá na briba, tá na briba, tá na briba. Quem é que vai me perguntar se está na Bíblia? Senhor, não. Meu gatinho é tão sabido. Quem é que vai me perguntar se está na Bíblia? Quem é que vai perguntar? Pastor, o senhor está falando que os territoriais gostam de se apresentar como os políticos eminentes. Está na briba? Gisele diz, está na briba? Então eu digo, tá. Aonde? O príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia é o quê? Um puíco. Tome, briba! Tome. Está na Bíblia. O príncipe da Pérsia impediu da oração de Daniel chegar até Daniel. E quem é o príncipe? Não é um político? E o príncipe da Pérsia era um político, mas era um anjo. Não era um político, era um político anjo. Era um territorial.
Entendeu? Sonhão, sonhão. No caso, o príncipe da Pérsia era um demônio. Era um príncipe, um principado da Pérsia. Mas é um príncipe. É um territorial mau. Então, esse sonho é muito bom. Tomara que ele se cumpra. Em nome de Jesus, eu oro um Pai Nosso para que se cumpra esse sonho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, amém, amém. Então por isso que as orações não são ouvidas, sim. No momento que você ora, Deus responde. Mas os territoriais analisam. Os territoriais analisam. A pessoa diz, papai, eu quero casar. Aí Deus já prepara um tonhão. Só que aí vem um príncipe da Pérsia, aí escuta a mãe dela ou a mãe dele. Maldito, tu nunca vai casar, miséria. Tal. Ou pactos, alguma coisa. Aí o príncipe da Pérsia, não, segura o tonhão. Não. Tá entendendo? O tonhão vem para dar de cara com você, ele bota por outra rua, dá uma topada. Porque problema com anjos. Agora o anjo que Jacó lutou não era do mal, era do bem. E o anjo do bem lascou Jacó com a espada na coxa. Então deve envolver muitas coisas, né? Então, veja aí, territoriais de Assis, veja o estudo completo. Aí eu ensino como procurar o territorial, como falar com ele, né? É um mistério muito grande, que eu falo já há vários anos. Eu fui o primeiro da internet a falar sobre isso. E tem um vídeo aí. O problema de muita gente não é com demônio. O problema de muita gente é com os territoriais. É o anjo. Lembra que o pai dizia, meu filho, oi papai, meu filho, não fala besteira não. Porque se você falar e o anjo anotar, tu tá lascado. Quem é que lembra disso, que os velhos diziam isso? Quem é que lembra, gente? Os velhos diziam, meu filho, não fala besteira não. Cuidado nas 6 horas da noite, 6 horas da manhã e meia-noite. Porque se você falar uma besteira, o anjo pode anotar. E se o anjo anotar, tu tá lá. Tá o quê, rapaz? Lá, lascado. Os velhos diziam isso. E às vezes os velhos diziam e falavam besteira. Como nós somos contradizentes, né? Às vezes o velho dizia isso direto e dizia, você vai se ferrar, vai chorar lágrima de sangue. Tu vai sofrer muito, desgraça, miséria. Porque é uma cultura, a cultura dos praguejamentos, né? Todo mundo pode soltar uma praga, mas aí existe a cultura dos praguejamentos. É aquela pessoa que se pragueja até por coisa boa. A mulher deu um beijo no homem, que pensa num miserável, num condenado gostoso. O que é, irmão? Pastor, miséria é gostoso demais. Eu não esqueço mais o beijo dele. Como é? O desgraçado, o peste, é muito gostoso, deu um beijo em mim. Olha, ela achou bom. E olha as palavras dela. Isso faz parte da cultura. Entendeu? Então ela devia dizer, não, que cara lindo, maravilhoso. Como, né? Entendeu? Mas aí os territoriais podem, não quer dizer que eles vão, mas podem. E se eles anotarem, é aquele negócio, né? Você tem o direito de ficar calado. E tudo que você disser poderá ser usado contra você mesmo. Isso no mundo espiritual vale, tá? Como assim, pastor? Fiz um pix para a vida sentimental. Não entendi. Você fez ou vai fazer? Faça o que sentir no coração, né? Deixa eu ver mais. Então tem algumas coisas também, como peste, miséria, desgraça, condenado, essas coisas que às vezes servem como maldição, né? E temos que nos policiar nisso aí. Mas os problemas com os territoriais podem ser resolvidos. Jacó estava rico, estava com 2 mulheres, não, estava com 4 filhos, filhas, estava voltando para a casa do seu pai podre de rico.
ouro, prata, escravo. O que Jacó queria mais? Para que Jacó lutar com o anjo? Territorial. O territorial ia pegar Jacó. O territorial é seco. Ele, apesar de ter emoção, que anjo tem, né? Espírito não tem, mas anjo tem. Mas ele ia pegar, de todo jeito ele ia pegar, né? A governador, governadora pode ser usado pelos territoriais como uma imagem. Pode ser, não é que é ela, porque a governadora ou governador é um territorial. Entendeu? Pastor, e ela gostava muito de mim. Então, vai haver muita boa sorte na sua vida, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu oro a Deus que sua vida mude e que haja grandes resultados. Em nome do Senhor Jesus, que esse sonho se cumpra na sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.